Bom dia, pessoal. Ó, só para vocês se situarem, na última aula nós estávamos fazendo, eu estava falando sobre verbos, não sei se vocês se lembram, e daí faltava explicar a parte de tempos verbais, aí chegou o Rodrigo e daí a gente não teve mais aula, tá? Não sei se vocês se lembram. Então, eu vou fazer assim hoje. Como hoje eu quero começar um assunto, eu quero pegar um tópico e até o fim dele, ainda continuando com verbos, então eu vou começar hoje com a parte da sintaxe. Aí, numa próxima aula, eu volto naquela noção e trabalho só tempos verbais, tá? Para a gente poder começar hoje um tópico e até o final dele. Eu quero que vocês tenham uma noção geral desse tópico, tá? Então, só faltou aquela na última aula, a parte de tempos verbais e modos. Então, eles são bem tranquilos. Aí, hoje eu vou trabalhar especificamente a sintaxe com vocês, tá? Para vocês poderem ter uma noção geral do início da sintaxe, a ideia inicial que a gente tem que ter de termos da oração para vocês poderem se situar na parte de análise sintática, tá? Então, é assim. O material também está ali, vocês depois vão acompanhando. Eu vou continuar com vocês esse material de hoje, tá? Hoje é uma folhinha só, tem uma página só. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Primeiro, quando a gente trabalha com a ideia de sintaxe, eu já venho falando várias vezes que quando a gente trabalha com a sintaxe, eu tenho que pensar que a morfologia me dá o suporte para ela, tá? Sempre que eu falo em sintaxe, eu penso funções das classes de palavras. Então, não tem como eu desvincular uma coisa a outra. São dois assuntos que estão interligados. Então, eu tenho a morfologia e eu tenho a sintaxe. Tenho os dois, tá? Como isso acontece? Vamos pensar assim agora nas duas coisas, ó. Quando eu penso na morfologia, eu posso juntá-la com a sintaxe, tá? Morfologia mais sintaxe. Dessa ligação aqui, dessa soma aqui, a gente vai ter o que a gente chama de morfossintaxe. Morfossintaxe. Que é o que a maioria das bancas cobra, tá? Você vai ter aí, a CESP cobra muito a morfossintaxe, inclusive ela coloca no edital isso, domínio morfossintático do período. Outras bancas também trabalham com essa noção de misturar as duas coisas, morfologia mais sintaxe. Então, pense assim, juntei a morfologia e a sintaxe, eu vou ter a morfossintaxe. Tá, isso é o que então? Morfologia é você saber empregar as classes de palavras. Sintaxe é a função que essas classes exercem numa frase. Então, isso é morfossintaxe. O que é bom saber em relação a isso? Olha só. Na morfologia, nós temos aqui, ó, vou colocar nossas classes de palavras, tá? Nós temos o artigo, temos o substantivo, temos o adjetivo, temos o numeral, temos o pronome, tá? Que a gente pensa nas classes variáveis aqui. Temos o verbo, temos o advérbio, aí a conjunção, a preposição também, preposição, e por fim a interjeição. Tá? E daí? O que eu tenho agora a saber? Como é que eu vou pensar nas duas lógicas, tá? Se eu juntar isso daqui com a sintaxe, vai ser o quê? Aí, a gente vai ter a junção das classes com as funções que elas exercem, tá? Só lembrem aqui, para a gente deixar isso bem claro, ó. Essas daqui são as classes, que nós chamamos de classes variáveis, tá? As 6 primeiras. E as 4 últimas aqui são as classes invariáveis. Então, aqui, ó, temos as 10 classes de palavras. Agora, como é que a gente vai pensar isso na sintaxe? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer agora um paralelo aqui, tá? Para a gente entender o que cada uma delas exerce como função. Cada classe vai ter uma função importante, tá? Algumas têm apenas uma função, outras têm várias funções. Então, vai depender um pouco de cada uma das classes, tá? Então, ó, vamos pensar em cada uma delas. Primeiro, o artigo, o que ele faz sempre na morfologia? Ele acompanha o substantivo. Na sintaxe, a função dele vai ser de adjunto,
adnominal, tá? Então, quando eu tenho um artigo, vou analisar uma frase, termos da oração. Tá, encontrei um artigo, o que ele vai ser? Adjunto, adnominal. Já vai ver cada um deles daqui a pouquinho, tá? O substantivo, junto com o verbo, eles têm uma função primordial, que é, vou ter que colocar em vermelho aqui, ó. O substantivo sempre é núcleo. Núcleo do quê? Vai ser núcleo do sujeito, quando ele aparece, núcleo do objeto, núcleo do complemento nominal, núcleo do adjunto adverbial. Sempre que eu tenho um substantivo, ele vai ser núcleo de alguma coisa. Sempre ele tem essa característica, tá? O adjetivo ele também tem a função de adjunto adnominal, que é a parte que ele vai ter, porque ele também acompanha um substantivo. E ele também pode ter a função de predicativo do sujeito, tá? É outra função que eu vou encontrar na sintaxe. Numeral. O numeral, aí ele também acompanha o substantivo. A função principal dele vai ser de adjunto adnominal. Também essa função básica que ele vai ter. O pronome. O pronome, então, tem um monte. Por isso que pronome é tão cobrado, que a gente estuda pronome várias vezes, estuda a morfologia, estuda na sintaxe, volta, estuda, daí estuda a colocação pronominal, porque é muita função que ele tem. Ele também vai ter função de adjunto adnominal, tá? Uma função que ele pode exercer. O pronome também pode ser predicativo do sujeito, Ele também pode ser complemento, tá? Complemento verbal, pode ser complemento nominal, pode ser sujeito. Então, o pronome pode ser muita coisa. Por isso que ele é tão difícil e é tão complexa a construção dele, a estrutura dele que ele tem. Beleza. O verbo, da mesma forma que o substantivo, sempre vai ser o meu núcleo. Então, tudo que a gente relaciona na sintaxe vai partir do verbo, tá? E outra coisa importante, que daí a gente vai acrescer um pouco, tá? Na morfologia eu não estudo isso, mas na sintaxe a gente tem que estudar aqui, ó, a transitividade verbal, tá? É quase assim um pré-requisito. Para você conseguir dominar a sintaxe, eu preciso dominar transitividade verbal, tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. O advérbio. O advérbio é o mais fácil que tem, tá? Por quê? Sempre que eu tiver um advérbio ou uma locução adverbial, na sintaxe eu vou chamá-lo de adjunto adverbial. E pronto, tá? Ele é o mais padrão que tem, tá? De todas as classes de palavras, o advérbio é o mais tranquilo. Por quê? Ele não vai ter outras funções. A função dele aqui é ser um adjunto adverbial. Muito cobrado também, porque ele influencia muito no sentido. Agora, a conjunção e a preposição, essas são mais simples em relação à sintaxe, por quê? As duas, e vou colocá-las juntas aqui, ó. Essas duas classes têm a função apenas de conectivo e só. A preposição e a conjunção não têm função sintática. Sozinhas, elas não fazem nada. Então, ó, como são conectivos, elas são sem função sintática. Ou seja, elas, quando aparecem, apenas iniciam alguma coisa. Iniciam uma oração, iniciam um termo, iniciam uma locução. Para isso que elas servem, tá? Então, sozinhas, elas não fazem nada. Não vão ter função sintática. Eu não vou avaliar a função do que quando ele é conjunção. Não faço isso, porque sozinhas elas não fazem nada. E a interjeição? A interjeição, pior ainda, porque ela não é nada. Não é conectivo, não é nada, tá? A interjeição também, ó, sem função sintática. Ou seja, a interjeição não funciona para nada, a não ser para expressar uma emoção, uma reação, um sentimento, só para isso, tá?
Então, de todas elas, o que a gente tem que cuidar aqui? Olha só, perceberam como o pronome tem muita função? Então, ele é muito cobrado? Bastante, tá? Então, sempre que eu vou estudar, é legal que você dê uma atenção especial sempre ao pronome. Por quê? Ele tem uma função primordial, porque ele tem muita função na sintaxe, tá? O verbo também é importante, porque a sintaxe só existe a partir do verbo, só. Não existe análise sintática se não tiver o verbo como referência, tá? E em outras classes a gente vai tipo assim, anexando a frase, vai colocando ali junto, tá? O substantivo, como é núcleo, também é importante, mas eu não preciso, por exemplo, saber coisas do substantivo, sabe? Não preciso saber, assim, classificação dele, nada disso. Eu tenho que só saber o quê? O que é um substantivo. Olhei a frase e sei, isso aqui é substantivo. Só saber identificá-lo, tá? Aí, a conjunção e a preposição também são importantes, por quê? Como elas servem de conectivo, elas vão auxiliar uma oração. Elas vão ligar expressões, então elas são essenciais numa frase, tá? Então, de todas as nossas classes de palavras, quando eu falo na morfologia, eu estudo só a função delas em relação à morfologia, o que ela é e tudo mais. Pensem na sintaxe, eu pego as mesmas classes e jogo para cá, aí eu tenho a minha morfossintaxe. Ou seja, qual a função de cada uma delas numa oração. Isso aqui é importantíssimo que a gente tenha em mente, para você, na hora de fazer uma análise, não ficar perdido, tá? Não é assim, cada um é o que qualquer coisa. É como se fosse um motorzinho, sabe? Uma engrenagem, assim. Cada um tem uma funçãozinha específica. Então, eu tenho que perceber que, para funcionar redondinho, eu tenho que saber que cada um eu vou usar de uma maneira diferente. Beleza. Essa é a parte inicial. Mas, e para eu começar a estudar sintaxe, o que eu tenho que fazer então? Estudar a morfologia primeiro. Aí, antes de eu entrar na sintaxe mesmo pura, o que eu tenho que saber? Transitividade verbal. É como se fosse um pré-requisito. Sabe? Você faz lá a faculdade. Olha, essa disciplina é pré-requisito para essa. É mais ou menos a mesma coisa. Para eu dominar sintaxe, eu tenho que saber o que é transitividade verbal. É quase como assim uma obrigação eu saber isso. Então, não adianta você ficar se matando, dando sujeito, complemento, tudo mais, se você não tem noção e não tem segurança com a transitividade do verbo, tá? Isso é importante. Tá? E como é que isso funciona? Vamos lá. Pensando agora na transitividade verbal, tá? Vou fazendo assim, ó. Vou pegar agora isso daqui e trazer para cá, tá? Para a gente fazer assim, ir amarrando uma coisa a outra. Então, vamos falar aqui sobre transitividade verbal. Tá. O que você vai pensar aqui? O seu foco sempre vai ser o verbo, tá? Aí nós temos vários tipos de verbos, tá? Em relação à transitividade dele. O que é isso daqui? Primeiro eu vou colocar o nome deles. Tá aqui, ó. Nós vamos ter, o verbo pode ser um verbo de ligação, pode ser um verbo intransitivo, pode ser um verbo transitivo direto, pode ser um verbo transitivo indireto, ou pode ser um verbo bitransitivo. O que é um verbo bitransitivo? É um verbo que tem os dois complementos, tá? Direto e indireto. Então, temos aqui, ó. Isso daqui é o que a gente tem de verbos em relação à transitividade, tá? Ó, pense aqui, ó. Transitividade verbal. Eu vou pensar no verbo, que eu tenho o verbo de ligação, intransitivo, transitivo direto, indireto e bitransitivo, tá? A gente vai dar aqui, para ficar mais fácil na sintaxe, que é muito grande isso aqui, para ficar toda vez escrevendo por extenso. A gente faz o quê? A gente vai colocar um nome carinhoso para eles, tá? Então, o verbo de ligação, a gente vai chamá-lo sempre de VL, tá? Para a gente poder ter isso mais fácil.
O verbo intransitivo, sempre vou passar a chamá-lo de VI, tá? Para ficar mais fácil também. Transitivo direto, VTD. Transitivo indireto, VTI. E o bitransitivo, como ele tem os dois, as duas, a junção desse com esse, então eu tenho VTDI, tá? Que é um verbo transitivo direto e indireto. O bitransitivo é a junção desses dois aqui, tá? Então, isso daqui eu tenho que saber. Por que eu tenho essa divisão assim? Para que isso serve? É assim. Aqui, a lógica da transitividade funciona como se você pensasse da seguinte maneira. Os verbos todos têm um significado, têm uma função, têm um sentido, tá? Alguns verbos, eles sozinhos se garantem, tá? Eles não precisam de complementos. Outros, eu preciso complementar para melhorar o entendimento deles, para ficar assim uma informação mais completa, tá? Não é que eles sejam incompletos, eles são bons, mas eu preciso de alguma coisa a mais. Por exemplo, quer ver? O verbo de ligação e o verbo intransitivo, o que vocês vão lembrar? São verbos que eles são verbos sem complemento. Ou seja, eles são verbos que sozinhos eles já são completos, tá? Eu não preciso nada além dele, eu não preciso ter um complemento do verbo, tá? Eles não têm. Verbo de ligação e intransitivo, eles não têm complemento. Esses outros aqui, ó, transitivos, todos eles, ao contrário desses, são verbos com complemento, tá? Mas aqui não é muito pelo sentido que a gente entende, não é bem por isso. Pense um pouco mais assim racional, sabe? Se for muito no sentido, você vai ficar assim, não entendi nada. Não é muito nesse, é assim. Por exemplo, eu uso óculos, né? Vou tirar meu óculos, tá? Se eu tirar meu óculos, eu continuo enxergando, mas eu estou enxergando tudo assim, tudo nuviado, né? Tudo assim, embaçado. Eu não enxergo 100%, que eu preciso de óculos. Então, eu enxergo. Mas para eu enxergar bem nítido, o que eu preciso? De um complemento. Então, eu preciso colocar o meu óculos para que eu consiga enxergar 100%. Sem ele, eu enxergo, mas com ele eu enxergo melhor. Então, os verbos transitivos são mais ou menos isso. São verbos que eles têm um sentido, mas eu preciso colocar alguma coisa a mais de informação para ele ficar 100% bem entendido, tá? Aqui não. Aqui é como se fosse uma pessoa, por exemplo, que não usa óculos e não precisa usar óculos. Ela enxerga 100%, eu não preciso fazer nada porque só ela sem óculos já enxerga 100%. É mais ou menos nesse tipo de construção que a gente vai ter, tá? Então, essa é a minha noção. Beleza. Isso daqui, ó, são construções fixas. Ah, então, a gente pode fazer uma lista de verbos de ligação, verbos intransitivos. Posso fazer uma lista disso? Você até pode, mas a sua lista nunca vai ser fixa. Por quê? Entender isso daqui não é difícil. Qual que é a dificuldade? Os verbos, eles se tornam transitivos, intransitivos, muitas vezes, quase que a maioria de todos, na frase que eu construo. Não é assim, então beleza, então se eu pegar o verbo ser, sempre vai ser verbo de ligação? Não. Ele pode se tornar um verbo intransitivo, depende da frase que eu tenha. E o verbo continuar? Quem continuou, continuou alguma coisa. Beleza. É um VTD, porque é um verbo transitivo direto. Sempre? Não. Ele pode ser de ligação. Depende da frase. Então, a dificuldade que a gente vai ter é que nós temos verbos que eles vão oscilando. Depende da frase que eu tenha. Então, saber isso daqui não é o problema. O meu problema é perceber que, dependendo da frase que eu tenha, eu vou ter uma transitividade de acordo com a frase. Tá, e como é que eu vou saber isso? Então, é assim. Como a gente tem os verbos transitivos diretos e indiretos, vou só fazer um acréscimo aqui, é assim, ó. Quando a gente fala em VTD, porque tem esse nome de VTD, VTDI, é assim. Nós temos alguns complementos verbais, tá?
complementos. Então, só para a gente entender aqui, ó, nós temos o verbo e o verbo, às vezes, precisa de complementos, tá? Aí, nós vamos ter dois tipos de complementos, que vai ser o objeto direto e temos o outro que a gente vai chamar de objeto indireto, tá? Então, esses são os nossos dois complementos. Vamos também fazer uma sigla para eles aqui, tá? Objeto direto, OD, e objeto indireto, OI, tá? Tá, e qual que é a diferença que eu tenho entre eles? Os dois são complementos verbais. Por que eles têm essa divisão? Porque o indireto é o complemento que vai ter preposição obrigatória, tá? E o direto, sem preposição obrigatória, tá? Então, os dois são a mesma coisa. São complementos do verbo. A diferença é que o direto é sem preposição e o indireto com preposição, tá? Vamos fazer agora um resuminho para saber como é que eu relaciono isso daqui, ó. Então, isso aqui é a parte geral, tá? Transitividade, eu tenho verbos de ligação, intransitivos, transitivos diretos, indiretos e bitransitivos, tá? Como que eu posso usar a morfologia para me ajudar um pouquinho aqui? Na morfologia, nós aprendemos que nós temos, os verbos eles indicam algumas coisas, né? Os verbos podem indicar uma ação, podem indicar um estado, um fenômeno, um desejo. Os verbos têm vários significados. Os verbos de ligação são aqueles verbos que a gente estuda e eles são vistos como os verbos que indicam um estado, tá? Então, eu tenho o verbo de ação, de estado, fenômeno, verbo que indica desejos. Então, os verbos de ligação são aqueles verbos que indicam um estado. Aí eu pego isso lá da morfologia, tá? Para saber isso daqui. Beleza. Vamos fazer um resumão, então, aqui, ó. Transitividade verbal. Vamos fazer agora um resumão aqui, ó. Tá assim. Então, nós temos, né? Deixa eu fazer aqui. Nós temos, então, verbo de ligação, verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e verbo bitransitivo, tá? O que a gente vai lembrar, então? Não esqueçam disso daqui, ó. O verbo de ligação e o verbo intransitivo, ó, marquem aqui, os dois estão juntos, e esse daqui também estão juntos. Por quê? O verbo de ligação e intransitivo e os verbos transitivos têm uma característica. Isso daqui é sem complemento verbal e esse daqui com complemento verbal. Aí, como é que eu vou saber que o verbo é de ligação? Existe uma exigência para que ele seja de ligação. O que eu vou ter que colocar junto a ele? Para que um verbo seja verbo de ligação, ele precisa de um predicativo do sujeito. Então, não é opção aqui, tá? Para que o verbo... Aí pensa assim, ó. Para que o verbo seja de ligação, ele precisa do predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito não depende do verbo de ligação, tá? Quem depende de quem? É o verbo de ligação que depende do predicativo do sujeito para que ele seja verbo de ligação, tá? A gente já vai ver alguns exemplos práticos aqui, mas a princípio o verbo de ligação precisa do predicativo do sujeito para que ele seja de ligação. Tem que ter. Não encontrei predicativo do sujeito, o que acontece? O verbo não é de ligação. Tá, e o que é um predicativo do sujeito? Ó, predicativo é de característica. Então, quando eu falo em predicativo do sujeito, eu falo que eu tenho uma característica do sujeito, tá? Isso aqui é predicativo, ó. Predicativo é característica. Então,
Quando eu falo em predicativo do sujeito, o que eu falo? Característica do sujeito. É isso que eu tenho que ter em mente. Beleza. E o verbo intransitivo, o que ele tem que ter para que ele seja intransitivo? Nada. Tá? Ó. Nada. Zero. Para que ele seja intransitivo, não tem que ter nada. Ele simplesmente existe. Tá? Eu corri. Pronto, já entendeu que eu corri. Tá? Eu caí. Pronto, caí. São verbos que eu não preciso colocar mais nada. Eu posso só, por exemplo, dizer onde eu caí, como eu caí, mas a ação de cair eu entendo 100%. Então, mas aí vai uma dica para vocês, marquem lá. O que é comum a gente ter junto ao verbo intransitivo? É comum, tá? Ó. É comum você ter aqui, junto a um verbo intransitivo, um adjunto adverbial. Isso é comum, não é regra, não é obrigação, mas é comum aparecer essa construção, tá? E já vai ver por que eu tenho que saber isso daqui, tá? Verbo transitivo direto. Como é que eu sei que o verbo é transitivo direto? Porque tem que haver, não é opção, junto a ele um objeto direto. Tem que ter para que ele seja VTD. E o VTI? Tem que ter um objeto indireto. Tem que ter, não é opção. E o bitransitivo? Aí eu vou ter os dois complementos. E tem que ter os dois complementos para que o verbo seja VTDI. Tá. Aí você vai lembrar. Objeto indireto sempre é um complemento que ele sempre tem preposição. Como é que eu vou saber identificar aqui? Para ficar mais fácil, a gente tem que ir sempre pelo caminho mais fácil, tá? Sempre que você pedir assim ao verbo, o que, por exemplo, eu comprei um presente. Comprei o quê? Um presente. Sempre que eu peço o que ao verbo e tenho resposta, quer dizer que meu objeto é direto, tá? Então, grave o que é mais fácil. Pedir o que ao verbo, mas isso depois dele, tá? A pergunta você faz depois. Comprei o que, vendi o que, esperei o que. Sempre que eu peço o que ao meu verbo, a minha resposta é meu objeto direto. Se na pergunta que eu fizer tiver preposição, confio em que, acredito em que, gosto de que, aí, se eu tiver na minha pergunta a preposição, o verbo vai ser transitivo indireto, porque ele tem objeto indireto. Então, isso aqui é determinante para poder perceber a diferença que eles têm, tá? Ó, então, isso aqui é um resumão da transitividade verbal. Ah, que fácil, beleza, tá bom, então, entendi. Vamos para os exercícios. Calma. Eu falei que a transitividade depende da frase. Olha só, vamos pegar agora alguns exemplos. Ó, se eu falar assim, todos estão felizes. Tá, beleza. Pedindo agora o verbo, né? Ó, quem estão felizes? Todos. Sempre que eu peço quem fez a ação do verbo ou quem é a referência do verbo, eu sei que eu tenho meu sujeito. Tá. Posso falar que felizes é uma característica de todos? Ó, como, beleza, esse felizes está dando uma característica ao meu sujeito. Então, aqui, olha, verbo, ele é um verbo de ligação porque ele tem um predicativo do sujeito. Bonitinho. Tá. Agora, e se eu mudar a frase e fizer assim, ó, a mesma frase, todos estão aqui. Pronto. Peguei o mesmo verbo, a frase quase igual. Quem estão aqui? Todos. Sujeito. Tá. Aqui é uma característica de todos? Olha, eu sou aqui. Não é, né? Não posso falar que aqui é a característica de alguém. Tá. Então, já sei que não tem predicativo do sujeito, então o verbo não tem mais como ser de ligação. Perdeu a noção de ligação. Beleza. Se eu pedir o que ao verbo ter resposta, todos estão o quê?
Não tenho. Não é um verbo que eu vou dizer assim, comprei o quê, vendi o quê. Não dá. Então, eu já sei que ele não é de ligação porque ele não tem predicativo do sujeito. Não é transitivo porque ele não tem resposta para a minha pergunta. O que sobrou para ele? Verbo intransitivo. Mas eu posso fazer assim? Isso mesmo. É por eliminatória, sabe? Você vai eliminando. Ó. Não dá para ser de ligação porque não tem predicativo do sujeito. Não tem complemento. Vai sobrar o que para ele? Verbo intransitivo. Tá, e esse aqui? Consegue perceber que aqui é um lugar? Todos estão onde? Aqui. Aqui é uma expressão que indica lugar. Qual é a classe de palavras que tem uma circunstância de lugar? Advérbio. Ah, então aqui eu sei que esse aqui é um advérbio. Aí voltem aqui bem rapidinho, ó. Olha só. Rapidinho não, tem que ir devagarinho. Ó. O que o advérbio faz na sintaxe? Ele vai ser um adjunto adverbial. Então, posso falar que esse aqui, por ser um advérbio, vai ser um adjunto adverbial? Perfeito. E do que? Adjunto adverbial de lugar, tá? Então, se o verbo não tem predicativo sujeito, não tem complemento, sobrou para ele verbo intransitivo, tá? Isso acontece com o verbo ser, por exemplo. Ó, eu sou feliz, tá? Beleza. A mesma coisa aqui. Agora, a aula será aqui. Opa, quer dizer, eu não estou ligando uma característica ao sujeito, eu estou indicando um lugar. E isso acontece com os verbos. Eles vão mudando de transitividade de acordo com a frase que eu tenha. Diga. Boa pergunta. Para eu caracterizar o meu predicativo sujeito, tem que ter, por exemplo, tem que estar ali o sujeito? Nem sempre, tá? Expresso não. Por quê? A gente já vai ver daqui a pouquinho os tipos de sujeito. Nós temos sujeitos inexistentes, que você pensa assim, ah, tá, o sujeito é inexistente, quer dizer que ele não existe. Não, ele não existe olhando, mas ele existe classificação para ele. Aí aquela coisa bem doida de sintaxe, assim, o sujeito não está ali, não existe. Então, ele é caracterizado como sujeito inexistente. Mesmo assim, eu vou ter predicativo do sujeito, tá? Já vai ver aqui na parte dos sujeitos, daí eu mostro como é que funciona isso daqui melhor, tá? Então, vamos pegar outro exemplo? Olha só, para a gente perceber como os verbos vão oscilando, tá? Se eu falar assim, ó, as mulheres sempre falam a verdade aos homens. Tá? É verdade. Não venham falar coisa... Vocês não façam cara feia. Isso aí é mais pura verdade, tá? Beleza. Aí você vai lembrar assim, ah, quem fala alguma coisa a alguém. Beleza. Isso é o que a gente sabe do verbo geral. Tá. Agora eu vou fazer o seguinte. Quem fala a verdade? As mulheres, tá? Os homens podem responder quando eu faço a pergunta, assim, tá? É o meu sujeito, tá? Agora, se eu pedir assim ao verbo, as mulheres falam o quê? A verdade. Quando eu peço o que ao meu verbo, olha aqui, o que eu tenho? Objeto direto. Então, beleza. Então, quer dizer que aqui eu tenho um objeto direto. Agora, falam a quem? A quem falam a verdade? Aos homens. Então, na minha pergunta, tem aqui uma preposição. Isso aqui é preposição. Então, o que eu tenho aqui? Objeto indireto. Como é que eu tenho certeza de que é objeto indireto? Olha aqui, o que é esse azinho aqui, ó? É uma preposição. Esse os é artigo, tá? Então, esse é direto, porque ele não tem preposição aqui, ó. Não tem preposição aqui. E esse aqui tem. Por isso que ele é direto e esse é indireto. Então, se eu tenho um verbo com os dois complementos, o que ele vai ser aqui? Verbo transitivo, direto e indireto. Tá, e se eu mudar a frase, fizer assim, ó. As mulheres falam a verdade.
e parar por aqui. Ah, eu sei, na minha cabeça que quem fala alguma coisa a alguém. Isso eu sei. Mas aqui, ó, falam o quê? A verdade. Eu só tenho nessa frase o quê? Objeto direto. Tá, e eu vou colocar o verbo como bitransitivo? Não. Na frase, ele é apenas VTD. Por quê? Eu só avalio se o verbo é transitivo, intransitivo de ligação pela frase que ele está. Então, aqui não tem objeto indireto mais. Eu vou ter apenas VTD. Vamos fazer mais uma. As mulheres falam muito. Tá? Vamos lá. Esse muito aqui, percebem que esse muito é a intensidade da ação de falar? Se eu falar assim, as mulheres falam o quê? Muito não é o que foi falado. Muito é apenas um advérbio que está intensificando a ação de falar. Então, as mulheres falam muito. Esse muito aqui é um advérbio. Aí vai lá, marquem lá como dica, ó. Dica para vocês irem marcando. O advérbio sozinho, quando ele está sozinho, ele não é complemento verbal, tá? Ele pode fazer parte do complemento, mas sozinho ele nunca vai ser complemento verbal. Ah, então tenho só um advérbio aqui. Se eu pedir o quê, não tenho resposta. A quem, não tenho resposta. Então, não tenho nem um objeto direto, nem indireto. Tem predicativo sujeito aqui? Não tem uma característica do sujeito, tem nada. Sobrou o quê, então, para o verbo ser? Intransitivo. Então, aqui ele é bitransitivo, porque ele tem dois complementos. Aqui ele tem só um VTD. Aqui ele não tem nada. Então, ele é VI. Então, isso eu vejo pelo meu contexto. Sempre para eu analisar. Por isso que a transição ela fica difícil. Porque se eu fizer uma listinha e decorar os verbos, alguns verbos eu posso fazer isso. Não são muitos, tá? Alguns eu consigo falar assim, esses verbos são sempre assim. Pouquíssimos. A grande maioria deles, ele vai mudando a predicação de acordo com a frase que eu tenha. Isso, o que a gente chama isso daqui? Verbos de predicação oscilante. Putz, o que é isso? Os verbos eles vão mudando a predicação de acordo com a frase que eu tenha. E isso acontece com vários verbos. Quer ver um exemplo agora, para a gente ficar bem, para entender como isso acontece? Se eu falar assim para você, ó. Eu necessito de sua ajuda. Beleza, tá? Vamos lá. Aí você vai pensar assim, então eu sei, né? Quem necessita, necessita de alguma coisa. Isso é que a gente já vem assim, ó, impregnado no nosso dia a dia. Beleza. Necessito de quê? De sua ajuda. Tenho preposição aqui, que inicia o meu complemento. Então, se eu pedir o verbo aqui, ó. Necessito de quê? Na pergunta, eu já tenho uma preposição. Então, eu tenho um objeto indireto. Então, meu verbo é VTI. Beleza. Tá, mas eu posso fazer assim a frase. Esse verbo aqui, isso não acontece com todos, tá? Alguns admitem, outros não. Esse verbo eu posso fazer a mesma frase assim, ó. Eu necessito sua ajuda. E o que aconteceu agora aqui? Eu tenho o mesmo verbo, tá? Ó, necessitar. Eu sei o que eu preciso, o que eu necessito. Só que eu não tenho preposição aqui. Tá, mas pode? Pode. O verbo necessitar, o verbo precisar, são verbos de predicação oscilante. Eles podem mudar. Ora, eles podem ser verbos transitivos indiretos. Ora, eles podem ser aqui, ó,
verbo transitivo direto. E aqui eu tenho um objeto agora direto, tá? Existem vários verbos assim? Existem vários verbos assim, tá? Verbos que eles não mudam o sentido, eu ainda tenho uma necessidade, eu ainda necessito de sua ajuda. A diferença é que, nesta frase aqui, eu tenho uma preposição. Então, o meu verbo é VTI. Nessa aqui eu não tenho. Então, o verbo é VTD. Isso aí que a gente vai ter em tipos de prova. Por exemplo, o banco pode falar assim para você. Mantém-se a correção gramatical se a preposição de for suprimida. Sim. Por quê? O verbo é um verbo que admite as duas construções. Ele pode ser tanto VTI quanto VTD, porque ele tem uma predicação oscilante, tá? São verbos, alguns, não são muitos, mas alguns admitem essa construção. Então, tem que ter esse cuidado aqui, tá? Não é tão simples, então, eu decorar uma lista e pronto, tá bom, valeu. Se fosse tão fácil, eu faria uma lista numa boa, ó. A lista tá aqui. Então, beleza. Mas eu tenho verbos que vão mudando, tá? Então, a dificuldade não é você entender o que é transitividade verbal. A dificuldade é você ter todo esse domínio em relação a tantos verbos que a gente tem, tá? Então, vamos fazer o resumo, então. Daí eu vou começar a parte de período. Olha só. Então, temos transitividade aqui, tá? Na transitividade, eu sei que tenho vários tipos de verbos. Eles vão mudando de acordo com a frase. Aí eu tenho isso aqui, ó. Tenho isso daqui como uma... Guarde isso daqui, façam bonito ali, deixe separado, sabe? Isso aqui vai ajudar bastante vocês. Ó, deixe isso daqui separado, bem bonitinho. Começou a trabalhar com transitividade, aqui você tem uma noção geral para não ficar perdido, tá? Então, verbo de ligação e verbo intransitivo são verbos sem complemento verbal. Os VTDs, os VTs, né, que é VTD, VTI, VTDI, são verbos com complemento verbal. E eu sei que eu posso ter mudança de predicação de acordo com a frase que eu tenha, tá? Então, isso é bem importante. Agora, nós vamos ver algumas frases aqui no nosso material. Pode deixar ainda, tá? Eu vou usar ainda aqui a mesma lógica. Olha só. A gente vai fazer juntos aqui, ó. Então, nós temos o seguinte. Pode apagar só aqui para mim? Só aquela dos exemplos lá, que eu uso isso daqui como referência. Nós temos, então, aqui, ó. As frases? Tá, pode deixar, então. Já que não vai apagar, pode deixar. Ó, vou começar ali para o finalzinho, então. Deixa eu apagar aqui depois. Então, olha só. Nós temos aqui os nossos exemplos, tá? Nosso material, tá assim. Primeira frase que você tem lá, ó. O Brasil é o melhor. Tá? Vamos lá. Tem o verbo ser aqui. Eu tenho o Brasil, o melhor. Posso pensar que o melhor é uma característica do Brasil? O Brasil é o melhor, o Brasil é importante, o Brasil é divertido. Beleza, então eu tenho uma característica em relação a esse meu sujeito. Então, o Brasil é o melhor. Característica do sujeito. Então, esse verbo vai ser o quê? Verbo de ligação, tá? Porque ele liga uma característica ao meu sujeito. Vamos na 2. A 2 está assim, ó. Compraram a mercadoria. Tá. Agora eu vou olhar o meu verbo. O verbo é comprar. Compraram o quê? A mercadoria. Então, eu tenho aqui um objeto que ele é direto porque não tenho preposição entre verbo e complemento. O meu objeto é direto. Então, vai ser que tipo de verbo? Verbo transitivo direto. Tá? Vamos para a terceira. Eles... eles não. Ela, né? Peraí. Ela tem presentes de couro. Agora, ó, vamos ficar atento. Ah, beleza.
Então, eu tenho o verbo ter aqui, mas tem preposição aqui. Tem que ficar esperto que nem sempre tudo que tem preposição é complemento de verbo, tá? Quando eu falo decouro, eu estou falando decouro em relação ao verbo ou em relação aos presentes? Aos presentes. Então, quando eu peço, ela tem o quê? Presentes de couro. Veja que esse decouro aqui não tem nada a ver com o verbo. Então, ele não é um complemento do verbo, tá? Ele é uma expressão que está caracterizando o tipo de presentes. Então, o meu verbo tem apenas um objeto direto, por quê? O início dele é sem preposição. É o início do complemento que vai determinar se ele é direto ou indireto. Só tem objeto direto, o que eu vou ter aqui? Verbo transitivo direto, tá? Próximo, vamos na 4. Diga. Decouro, ele vai ser, aqui nessa frase ele vai ser uma locução adjetiva. Então, ele vai ser adjunto adnominal de presentes, tá? Então, ele não está caracterizando o verbo, ele está caracterizando o meu substantivo, tá? Então, nessa frase aqui, ele não vai ter a função de amarrado ao verbo. Ele vai ter a função de dizer, que presente que é esse? É presente de couro, tá? Então, por isso que eu tenho que cuidar. Nem sempre quando eu tenho preposição, ela vai estar amarrada ao verbo. Ela pode estar amarrada a um substantivo. Aí é outra coisa. Diga. Se a banca sinalizar para você só o decouro? Não, daí só o decouro, ele é adjunto adnominal que caracteriza presentes. É adjunto adnominal, isso. Adjunto adnominal, porque presentes ele existe, tá? É concreto. Sempre que meu subjuntivo for concreto, a estrutura que o acompanha vai ser um adjunto adnominal. Então, só o decouro sozinho é adjunto adnominal, tá? Tudo isso daqui é meu objeto direto. Tá, mas eu posso ter, sim, dentro do objeto direto eu posso ter várias coisas, tá? Então, aqui é meu complemento verbal. Vem, pode vir, tá? Já vou chegar lá nessa parte. Vou ficar só agora nos transitivos, tá? Para a gente não misturar muita informação, vamos ficar só nos verbos, para a gente poder entender bem os verbos. Aí eu vou falando para vocês devagarinho, a gente vai aumentando e vai trazendo todos os outros termos sintáticos, tá? Porque é bastante coisa. Se a gente for analisar a frase inteira, analisa a frase inteira, eu fico só nela. Então, a gente tem que cuidar para não misturar muito conteúdo. Tem que ir estudando devagarinho, tá? Para a gente não misturar muito assunto. Diga. Se aparecer uma frase assim, tá certa. Por quê? O verbo admite aqui e aqui. A preposição aqui não é obrigatória, tá? Se a banca fala para você tirar a preposição daqui ou colocar aqui, tá certo, porque as duas existem. Como o verbo é de predicação oscilante, então eu posso ter aqui ou aqui. Ele admite, não são todos, tá? Alguns verbos admitem isso, não é todo verbo. Todo verbo pode tirar a preposição. Não. O verbo necessitar, o precisar, ele pode ter, atender também. Alguns verbos têm essa possibilidade. Não são 100% deles, tá? São poucos, não são muitos. Mas a banca, às vezes, como por exemplo, se pensar na CESP, ela gosta muito de falar assim, tira a preposição, coloca a preposição, tira a preposição, coloca a preposição. Ela gosta muito de fazer isso daqui. Aí é um exemplo de que eu posso tirar ou colocar e não muda nada. Não, aqui não muda o sentido. Por isso é a dificuldade. Os verbos de predicação oscilante, nesse caso aqui, em que ele vira direto ou indireto, ele não muda o sentido, tá? Alguns sim. Se eu pegar o verbo visar, se eu visar algo, é de você assinar ou mirar alguma coisa. Se eu visar algo, é ter como objetivo. Então, por isso que não é fechado. Posso fazer uma lista de... Não dá. Alguns verbos não mudam, outros mudam. Tá? Então, por isso que é complexa essa parte. Tá? Como é que eu domino isso daqui? É muito treino. Bastante exercício, tá? Para eu poder resolver isso daqui. Vamos na 4. A 4 está assim, O rei virou
mendigo. Tá. O que é isso, então? Pode apagar agora lá desde o começo, tá? Que eu fico aqui. O que é o rei virou mendigo? Vamos lá. Você tem verbo virar, né? Ó, peguei meu apagador, tá? Coloquei o apagador aqui, virei, ó. Tô virando o apagador, tá? Nessa frase, eu estou vendo que o rei pegou o mendigo e ficou virando o mendigo para lá para cá? Não é isso, tá? O rei não era e ele se tornou mendigo. O que é isso? É um estado que a gente fala de mudança, tá? Ele não era e agora ele é. Então, não é uma ação executada, é uma mudança de estado. Portanto, é igual se falar assim, ó, eu me tornei servidor público. Ou seja, antes eu não era e agora eu sou. Então, é o estado de transição. Então, aqui o meu verbo, ele vai ligar uma característica ao meu sujeito. Então, aqui eu tenho um verbo de ligação, tá? Porque ele não é uma ação executada, é uma mudança de estado. Eu era e agora virei outra coisa, tá? O verbo de ligação, ele não só liga igual o verbo ser, eu sou feliz. Eu posso ter verbos que mudam de estado. Por exemplo, eu permaneço feliz. Eu era e continuo. Eu me tornei feliz. Eu não era e agora eu sou, tá? Isso é verbo de ligação. Beleza. Vamos agora continuar aqui nossas frases. Aí na frase seguinte, que nós temos aqui, deixa eu pegar aqui minhas canetas. Ó, vamos lá na frase 5, tá? A frase 5 tá assim. As meninas permanecem bonitas. Tá. Então, perceba o seguinte. Esse bonitas aqui, o que ele faz? Dá uma característica das meninas. Ou seja, as meninas permanecem bonitas. Elas eram e continuam sendo. Então, eu tenho um verbo que ele faz o quê? Liga uma característica ao meu sujeito, tá? Vamos no próximo. 6. O advogado enviou o processo ao juiz. Tá, beleza. Agora eu vou pedir ao verbo. Enviou o quê? O processo não tem preposição, objeto direto. Enviou a quem? Ao juiz, tem preposição aqui, objeto indireto. Então, meu verbo é VTDI, tá? Ele é bitransitivo. Vamos pegar o outro. 7. Bruna saiu ontem de São Paulo. Tá, vamos lá. Bruna saiu ontem de São Paulo. Então, eu tenho aqui agora o verbo sair. Os verbos que indicam deslocamento, sabe, são verbos essencialmente intransitivos, tá? Se eu tenho sair, chegar, ir, vir, são verbos que geralmente são verbos intransitivos, como nessa frase aqui. Então, saiu, quem sai, sai, verbo intransitivo. Esse ontem de São Paulo, aqui eu tenho tempo e aqui eu tenho lugar. Então, o verbo continua sendo intransitivo.